Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao Congresso Brasileiro de Mercado de Capitais. Eu sou o Gilson Finkelstein, presidente da B3, a Bolsa do Brasil. Essa é a segunda edição do evento que nós da B3 realizamos em parceria com a Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais. O nosso congresso seria realizado em maio, mas fomos todos pegos de surpresa por uma pandemia sem precedentes, e o que nos fez repensar o nosso modelo presencial. E isso trouxe, por outro lado, a oportunidade de fazer um evento em formato digital, gratuito, que possibilita certa participação de muito mais pessoas, nos coloca ainda mais próximos do mercado e dos investidores. Fizemos isso mantendo a qualidade dos palestrantes e dos debates, e que é referência no mercado, seja nos congressos que a Bolsa tradicionalmente realiza desde 2003, seja nos congressos que a Ambima realiza. Entre esses grandes nomes estão o Prêmio Nobel de Economia Richard Thaler, que fará sua apresentação ainda hoje, um dos gestores de fundos mais influentes do mundo, o atual conselheiro econômico-chefe da Allianz, o Mohamed El-Erian, e o fundador do Creative Destruction Lab, onde se concentram um dos maiores aglomerados de empresa habilitada em inteligência artificial, a Ageia Agrawal. Isso, claro, para citar apenas alguns. Nossa programação está realmente recheada de nomes de peso que certamente conduzirão debates de altíssimo nível. Dessa forma, mantemos vivo e forte o protagonismo institucional desse congresso, a relevância em propor soluções e alternativas para o desenvolvimento do mercado e do nosso país. Aproveito para dar boas-vindas ao José Eduardo Laloni, vice-presidente da Ambima, com quem eu tenho a honra de dividir a organização desse evento e também esse primeiro painel. Boa noite, Laloni. Boa noite, Gilson. Boa noite, Ana Carla. Boa noite a todos. É um prazer imenso dividir esse palco virtual com vocês e sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento. Não só o formato do nosso evento mudou, como bem disse o Gilson. O mercado de capitais passou por grandes transformações desde o nosso último encontro. O nosso congresso vai mostrar para vocês, nos próximos 4 dias, essa evolução. Sempre com 2 ou 3 painéis por dia, começando às 6 horas da tarde. A exceção será às sexta-feira, quando começaremos um pouco mais cedo, às 5 da tarde, com o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, falando sobre o papel do banco no financiamento de longo prazo. Já nesse primeiro painel, que tenho o prazer de fazer com o Gilson, mediado pela Ana, vamos apresentar a agenda de mercado de capitais, um trabalho que a Ambima e a B3 realizaram em conjunto, que teve como objetivo mostrar em que contexto vivemos hoje, quais os desafios do mercado, pontuar aonde avançamos e reunir as propostas de caráter microeconômico e as sugestões de ajustes regulatórios que contribuirão para impulsionar o mercado de capitais brasileiro olhando para frente. Para mediar essa conversa, como já falei, contaremos com a participação da Ana Carla Arban, conselheira da B3 e head do escritório da Oliver Wyman no Brasil, que trabalhou conosco na construção dessa agenda e também participou da preparação da agenda em 2018. Ana Carla, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Com você. Muito boa noite, Laloni, boa noite, Gilson, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui hoje. Um prazer estar aqui, agradeço o convite e agradeço também pela oportunidade de ter participado, de vir participando da construção dessa agenda desde lá de 2018, que nós, por meio da Oliver Wyman, temos aí colaborado com a B3 e a Ambima, e justamente para que a gente coloque essa agenda para caminhar, e nós já sabemos que ela está caminhando. Várias das questões que foram levantadas lá em 2018 avançaram, e hoje a gente tem uma agenda que é uma agenda dinâmica e que a cada ano a gente tem aí a oportunidade de amplificar, de
e de trazer novos temas, porque, afinal de contas, o avanço regulatório, o avanço microeconômico, ele é necessário de forma contínua, para, inclusive, poder acompanhar a evolução do mercado. Bom, a gente sabe hoje que a gente está diante de um cenário super desafiador. O mercado de capitais vinha, até sermos atropelados pela pandemia, vinha num processo de expansão, aí muito ajudado, inclusive, pela queda da taxa de juros, pela saída do BNDES, do financiamento de longo prazo. Então, a gente tinha todo um movimento que era um movimento muito propício e que vinha demonstrando aí nos números ao longo de 2019, início de 2020. Veio a pandemia, mas passado o susto, felizmente, a gente tem um ano que é um ano muito positivo e eu tenho certeza que tanto o Lalonde quanto o Gilson vão trazer para nós esses números e essa realidade. Acho que a gente pode dizer aqui que 2020 surpreenderá, tendo em vista o tamanho dos desafios que o ano nos trouxe ao longo, né, de todo esse processo e essa crise sanitária, econômica que nós vivemos. De toda forma, o que a gente vê hoje também para frente é um Brasil desafiador, é um mundo desafiador. Estamos aí vivendo segunda onda em alguns países, estamos aí vivendo algumas incertezas do ponto de vista ainda sanitário no Brasil e temos também, do ponto de vista econômico, um grande desafio fiscal pela frente. Então, acho que a gente tem, sem dúvida alguma, aí, momentos, né, e perspectivas que não são perspectivas simples de serem analisadas, não é um momento nada simples, é um momento bastante complexo, e a ideia é justamente trazer essa agenda para que a gente consiga navegar esses mares mais turbulentos ao longo dos próximos anos. E, obviamente, a ideia aqui também é a gente detalhar essa agenda, que é composta por 4 pilares principais, ou 4 desafios principais. Nós vamos, ao longo aqui do debate, vou provocar tanto o Lalonde quanto o Gilson em relação a esses desafios, para que a gente possa compartilhar com todos vocês esses que são os pontos que a gente entende que vão ajudar a continuar fomentando o mercado de capitais no Brasil, a continuar avançando do ponto de vista regulatório, obviamente numa discussão que é uma discussão, inclusive, com os reguladores, que vem, obviamente, mostrando aí um protagonismo importante nessa agenda e que vai ajudar justamente a que a gente continue se desenvolvendo, continue o aprofundamento do mercado de capitais no Brasil, com os impactos positivos que nós sabemos que existem do ponto de vista econômico, do ponto de vista de desenvolvimento de maneira mais geral. Eu vou começar aqui, até para a gente começar a esquentar esse debate, perguntando justamente sobre perspectivas, né? Dado que a gente está vivendo esse momento que vem, mais uma vez, de um processo de expansão notável do mercado de capitais até a pandemia, passado o susto, números, tanto do ponto de vista de investidores na Bolsa, de IPOs, de emissões, que vem também surpreendendo, felizmente, pelo lado positivo. Eu vou perguntar aqui para o Lalonde e para o Gilson, como é que vocês veem o atual momento e quais são as perspectivas para 2021, tendo em vista todo esse quadro de desafiador que a gente está vivendo nesse momento. Obrigado, Ana. Boa noite. Um prazer ter você aqui com a gente. Eu acho que você definiu bem, né? Acho que 2020 um ano surpreendente e fenomenal ao mesmo tempo, pelos todos os motivos que a gente sabe de pandemia, mas surpreendente no lado de mercado de capitais, mas definitivamente a gente acredita que continua, né, na trajetória de acreditar que o mercado de capitais é fundamental para viabilizar as fontes de financiamento e desenvolvimento do nosso país, né? Então, é um prazer ter você também aqui conosco como parte desse trabalho, que é a sequência do trabalho lá de 2018, que B3 e Ambima começaram, né, entregando à época para os candidatos a presidente, e agora, nesse momento, sedimentando, né, um pouco essas avenidas aí, para a gente poder, como país, andar um pouco mais rápido com esta agenda. Eu compartilho contigo, a gente passou aí o momento mais volátil, alguns dos momentos mais voláteis do mercado de ações do Brasil dos últimos 30 anos, em março e abril, e está chegando
ao final do ano com um ano recorde, né? Para falar um pouco de mercado de ações, por exemplo. A gente teve até agora, e o ano ainda não terminou, ainda tem aí uma janela pela frente, mais de 46 operações de emissões de ações, né? 25 IPOs e 21 follow-ons. Acho que é importante, o número às vezes pode até soar abaixo, né? 25 IPOs, mas para dar um pouco da representatividade disso, a média de IPOs entre 2011 e 2019 no Brasil foram de 5 IPOs por ano. É muito baixo, né? E nesse ano a gente teve 25. Obviamente a gente já tem muito espaço para crescer, a gente compartilha disso, mas é o início de uma jornada que pode ser longa e próspera. E assim eu começo até respondendo a sua pergunta. Eu acho que a perspectiva ainda é muito positiva. A gente tem aí o destaque do ano para o investidor local, né, que certamente foi o grande protagonista do ano. A gente vai falar um pouco sobre isso nessa conversa, não somente no mercado de ações, mas em diversas classes de ativo, em crédito, em fundo imobiliário, e certamente é o início de uma jornada que a gente acredita que pode se perpetuar aí por muitos anos, né? O Brasil, durante muitos anos, teve a cultura da renda fixa, o juro muito elevado, o juro real muito elevado, e a gente finalmente chegou a um patamar de juro mais equilibrado, obviamente, como você falou, ainda dependente de um compromisso fiscal que sedimente a taxa de juros, né, neste patamar, né, que garanta a inflação sob controle, mas certamente, sob o ponto de vista dessa jornada, é o início de uma jornada. Eu acredito que a gente tem ainda muito potencial e a gente está bastante otimista para 2021. A gente sabe que tem essa discussão fiscal, que a gente, né, esse compromisso fiscal que você mencionou. A gente sabe que o juro está num patamar talvez ainda abaixo do que deveria estar por conta da resposta, né, da política monetária à pandemia. Né? A gente sabe que tem a meta de inflação em 3,25, esse juro deve, de alguma forma, se estabilizar no momento que o país voltar a crescer, mas a gente teve muitas boas notícias na esfera do mercado de capitais, desde não somente o juro, mas essa nova geração de investidores chegando, a educação financeira que está entrando na agenda, as plataformas de distribuição que estão democratizando o acesso, enfim, bastante animado aí com as perspectivas futuras. Passo para o Lalone para me complementar. Legal. Acho que primeiro acho que a gente tem que comemorar muito o que aconteceu do último congresso para cá, né? A gente tem muito que comemorar da nossa evolução. Como o Gilson pontuou, esse momento atípico, ele foi tão atípico que a gente compara ele com outras crises. A gente lembra das crises onde a primeira coisa que acontecia era o juro subir, o mercado de capitais incipiente, como era em outros momentos, ele fechava completamente, não existia nem mercado de renda fixa, nem mercado de renda variável, tudo sumia. E dessa vez a gente teve a oportunidade de, num momento de crise, não só contar com o mercado de capitais ativo, né, de logo depois daquele primeiro susto de março e abril, como viabilizar a capitalização das empresas, as rolagens de dívida. Então, a gente mostrou que todos esses anos de Anbima B3, junto com os reguladores e com o mercado como um todo, fazendo força para estabelecer os parâmetros de um mercado mais moderno, eles foram muito úteis para a gente chegar nesse momento de hoje de ter uma crise onde a gente foi capaz de financiar as empresas e ajudar a, pelo menos, diminuir o momento em que as empresas estavam passando, né? Então, primeiro, eu gostaria de pontuar essa diferença entre as outras crises que a gente passou com o mercado de capitais e essa que a gente está vivendo agora. O mercado de capitais, para dar um número que está no trabalho da Anbima B3, até junho desse ano representou 17% do mix de financiamento das empresas. Ele era 8% em 2016, para vocês terem uma ideia, né? Em renda fixa, o volume e os prazos das emissões voltaram a aumentar a partir de abril. As emissões de CRA, CRIs e FDICs alcançaram quase 45 bilhões de reais até o presente momento, que é um volume muito próximo do ano passado. Então, acho que esses são números que a gente gostaria de mostrar para vocês, para que vocês tivessem a dimensão de qual é o tamanho
da utilidade que o mercado de capitais está tendo nesse momento que nós estamos vivendo. No lado da gestão, que é sempre um lado importante, que é o lado da demanda, né? Novos gestores estão surgindo, né, buscando a diversificação do portfólio e ativos de maior rentabilidade, tanto na renda fixa como na renda variável. Já avançamos muito nesses aspectos, mas ainda temos muitos desafios pela frente, como a gente vai ver nos próximos dias. E a gente precisa dar atenção a 4 pontos: mais investidores, mais emissores, um mercado secundário mais ativo e a modernização dos instrumentos de securitização. E por isso que eu encerro minha resposta a essa primeira pergunta, que eu acho que as perspectivas para 2021 são desafiadoras, porque, como vocês vão ver na agenda, temos muita coisa para fazer ainda, mas os números de 2020 mostram que, como a gente foi capaz de chegar até aqui, então, com certeza, vamos ser capazes de enfrentar os desafios que temos pela frente. Obrigada, Gilson. Obrigada, Lalone. Acho que essa é a mensagem mesmo. A gente, né, tem que olhar para frente e tem que estar pronto para enfrentar os desafios, como aconteceu em 2020, sem dúvida alguma. E a agenda Ambima B3 tem justamente esse objetivo, para garantir que a gente tenha o caminho, que é um caminho difícil, melhor pavimentado, justamente para conseguir manter essa tendência, que é uma tendência estrutural, que, obviamente, né, às vezes sofre aí com esses percalços que, né, em particular como o de 2020, que foi mais do que um percalço, foi, de fato, uma situação absolutamente complicada, complexa e profundamente, né, desestruturante aí do ponto de vista econômico. Mas eu vou aqui agora, então, justamente, né, puxando o tema da agenda Ambima B3, trazer, e vou começar dando um pouco de spoiler, porque a gente tem aí agora um bloco de perguntas para o Gilson e para o Lalone, que estão justamente vinculados aos 4 desafios principais, os pilares principais da agenda, que são a diversificação da base de investidores, ampliação da base de emissores, o impulsionamento do mercado secundário de renda fixa e, finalmente, o fomento à securitização, que hoje nós sabemos, né, está muito concentrado aí nos mercados imobiliário e agrícola, e a ideia é justamente, né, como é que a gente consegue fomentar isso de forma mais geral, mais amplificada do ponto de vista setorial. E vou começar, então, com uma pergunta aqui, vou começar com o Gilson, novamente, para a gente olhar um pouco, né, a pessoa física. Quando a gente fala em investidores, quando a gente pensa em investidores, 2020 surpreendeu enormemente com a entrada aí de novos investidores na Bolsa em volumes que não imaginávamos. É bem verdade que quando a gente ainda se compara com o mercado lá fora, o Brasil ainda tem uma penetração baixa do ponto de vista de volume de investidores, mas na Bolsa de Valores, né, mas, de toda forma, até por uma tradição menos arraigada do ponto de vista da renda variável, mas, de toda forma, nós vimos um movimento aí muito expressivo em 2020. E a minha pergunta, Gilson, vem justamente nessa linha. Nós sabemos que a taxa de juros baixa criou as condições e, obviamente, estimulou as pessoas, os indivíduos, as pessoas físicas, para que eles buscassem alternativas de investimento com retorno mais elevado. Mas a gente tem, obviamente, né, como a gente falou no início, uma perspectiva mais complexa, mais desafiadora do ponto de vista econômico pela frente, que pode, inclusive, passar por um aumento de taxa de juros. Esperamos não voltar a nada parecido com os patamares que nós vivemos no passado, mas existe, sim, inclusive do ponto de vista, né, das expectativas do mercado, uma elevação esperada para o ano que vem. Como é que você vê isso? Se isso pode interromper esse processo, né, de busca dos investidores, né, das pessoas físicas por ativos mais rentáveis, em particular pela renda variável e pelos investimentos em bolsa, ou, apesar dessa expectativa, nós temos um movimento estrutural aí que veio para ficar? Ana, eu realmente acredito que a gente tem um movimento estrutural, né, que veio para ficar. A gente tem algumas indicações
de que o mercado mudou muito, né? A gente não é mais, a priori, a república da renda fixa, né? Eu acho que desde que essa condição seja preservada, né, de que a gente não volte ou não tente de novo a mesma experiência do passado e espere um resultado diferente. Se a gente conseguir preservar a taxa de juros num patamar de taxa de juros real muito mais baixa do que a gente viveu nos últimos 15 anos, certamente esse movimento veio para ficar. Como eu falei antes, a taxa de juros que está aí a 2%, certamente é uma resposta à pandemia. O mercado antevê que essa taxa de juros, em algum momento, ela vai ser elevada para um patamar, talvez de taxa de juros real de 1,5%, né, que é a inflação mais 1,5%, e não voltar ao que era antes. Ela certamente foi um grande catalisador para esse movimento, mas não foi o único, né? Como eu falei, a gente teve aí claramente a gente tem uma nova geração de investidores, né, que começa a investir mais cedo, que não viveu as crises que nós vivemos, né, que a nossa geração viveu e que os nossos pais viveram. Então, vem aí sem preconceitos quanto a crises econômicas que traumatizaram muitos investidores ao longo dos anos 80, principalmente. Enfim, tem mais apetite por risco. A gente tem também uma mudança grande no setor de distribuição, né? Quer dizer, as plataformas de distribuição fizeram um grande trabalho para democratizar e facilitar o acesso a investimentos. Então, isso também ajudou bastante, né, no processo de alocação em instrumentos, vamos chamar assim, com maior risco. E não é somente, né, ações, mas também ações, mas, por exemplo, fundos imobiliários que fomentam o mercado de construção civil. A gente tem agora BDRs, ativos no exterior, ou seja, o investidor pessoa física começa um processo de diversificação de sua carteira, que eu acho que está no início. Não acho que seja somente a taxa de juros, e acho que isso vai evoluir bastante nos próximos anos para ele ter uma carteira mais equilibrada, buscando, né, alocações mais em linha com mercados desenvolvidos, né? O Brasil é um outlier, a gente sempre gosta de mencionar, a Ambima menciona muito esse dado, né, dos quase 6 trilhões que estamos chegando na indústria local de ativos no Brasil, um número perto de 10% só é alocado em renda variável. Então, ainda tem muito para a gente chegar aí num patamar mais próximo do que são os países desenvolvidos. Deixa o Lalone prosseguir daqui. Sim, eu justamente pedi o Lalone para compartilhar conosco a opinião dele, para ver se está na mesma linha, que é algo de fato estrutural e que a gente é um caminho sem volta. É isso mesmo, Lalone? Porque, primeiro, concordo com vocês totalmente, porque no momento em que você passa a dar as opções que o mercado está dando, e a gente precisa dar mais opções, e educação para o investidor, ele passa a ver aquele momento eventual de uma taxa de juros mais alta ou mais baixa como uma coisa transitória. Ele começa a entender que a gestão de um portfólio de investimento ela tem que mirar ao longo prazo e tem que respeitar também o momento de vida de cada investidor, né? Acho que a gente precisa ressaltar isso, né? A gente tem que cada vez mais dar acesso ao investidor pessoa física para todas as possibilidades de investimento junto com a educação e um arcabouço legal compatível com um mercado seguro, que é o mercado brasileiro. Aliado a uma indústria de fundos de 6 trilhões de reais, como vocês mencionaram, você imagina o tamanho, o espaço que a gente tem para servir somente com produtos locais esse investidor pessoa física. Ainda mais você podendo, e é o que a gente acha que a gente na Ambima a gente acha que é importante, que o investidor tenha condição também de acessar outros mercados e de ter uma maior diversidade e poder alocar esses seus ativos de acordo com a sua estratégia do momento de vida, como eu falei, né? Nessa linha, a gente está trabalhando na revisão da qualificação do investidor, que é uma outra pauta importante que vem nessa direção, que é cada vez mais privilegiar o investidor
pelo seu momento de vida, pelo seu apetite a risco, e não somente ao seu volume de patrimônio. A gente imagina atualmente, né, se você só limitar o patrimônio, vai chegar uma hora onde o investidor de menor porte ele vai estar condenado, no momento atual, a ter rendimentos muito baixos nas suas aplicações. Muitas vezes ele está no momento de vida dele e ele tem condições de educação para diversificar. Então, a gente defende que essa agenda de diversificação de portfólio e educação ao investidor pessoa física seja valorizada. Acho que é isso. Perfeito. Eu acho que, de fato, esse tema de educação financeira, né, é importante, conversa também com questões de suitability, ou seja, tem uma agenda aí que é uma agenda importante que vem junto justamente com essa diversificação da base de investidores e, mais do que isso, com a chegada, né, desses novos investidores ao mercado de capitais. Tem um exemplo, Ana, deixa eu só complementar. Tem um exemplo, tem dois exemplos que eu gostaria de dar, porque eu acho que, além dessa questão da educação e do acesso ao mercado, acho que o acesso ao mercado também ele passa muito pela simplificação e pela ampliação dos direitos dos investidores pessoas físicas, né? Dou como dois exemplos, né? Um recente, que é o voto à distância em assembleias, que a gente está implementando, ou seja, para que o debenturista, o acionista, aquele que tem a vontade de se manifestar, tenha voz. Então, isso é uma coisa que vai na direção de transparência e de maior participação do pequeno investidor nas decisões das empresas. E a outra, que tem a ver com bolsa, é a simplificação da cobrança do IR nas transações em bolsa de valores. Também é uma medida que também está a cargo. A gente vai falar um pouco depois, que eu passo do governo abriu no Ministério da Fazenda para que o mercado pudesse modernizar o mercado de capitais. Eu acho que são dois exemplos de como é que a gente pode ajudar o investidor de pessoa física a aumentar a sua participação. Com certeza, Lalone, e de fato são temas, inclusive, que desde lá de 2018, inclusive, apareceram na agenda lá atrás, e a gente vê aí avançando. Eu vou até puxar e devolver para você a palavra, Lalone, depois eu queria ouvir o Gilson também. Você falou de outros mercados, né? Mas aqui também, quando a gente fala de diversificação da base de investidores, não tem como não pensar no investidor estrangeiro, né? Um investidor que buscou, né, ali, voou de volta no momento mais intenso da pandemia. E quando a gente olha para frente, como é que vocês veem a questão da presença dos estrangeiros, dos investidores estrangeiros? Eles voltam, não voltam? Em que condições que voltam? Então, queria ouvir vocês sobre o apetite, né, do investidor estrangeiro para voltar de forma mais consistente, de forma mais intensa para o mercado brasileiro de capitais. Certamente. Eu acho que a gente pode começar dando um exemplo de como é que era a IPO no Brasil há algum tempo atrás, né? Tinha uma presença de 70%, 80% dos compradores das ações eram os estrangeiros, e hoje, nesse momento atual, a gente conseguiu viabilizar um mercado bem maior do que a gente tinha antigamente, somente com o mercado institucional local, pessoas físicas e fundos comprando ações no mercado brasileiro. Isso mostra o tamanho do potencial que a gente tem pela frente, né? Atrair o investidor estrangeiro para voltar a ter apetite no mercado local, tanto de renda variável quanto de renda fixa, é uma medida muito importante e fundamental, eu diria, né? Porque nenhum mercado de capitais desenvolvido ele vive só de mercado local, né? Acho que a gente tem uma vantagem grande agora de ter já a base de investidores locais estabelecida e crescente, como a gente comentou há pouco, não só das pessoas físicas, mas como da gestão de renda variável e de renda fixa, com novos fundos de crédito sendo geridos, com novas casas independentes de fundos de ação. Então, eu vejo que a gente poder aliar o mercado externo, o investidor internacional, ao desenvolvimento do nosso mercado local, é tudo que a gente gostaria. E aliar também, né, o que eu estava esquecendo, o investidor institucional brasileiro de longo prazo, natural, que são os fundos de pensão, que são as previdências, que são investidores de longo prazo que estão, por força de todas as amarras que a gente tem hoje no mercado local,
um pouco distantes do mercado de ações, né? Então, eu vejo que a gente precisa também tomar medidas práticas. Por exemplo, tem um PL cambial sendo discutido no Congresso Nacional hoje, né? A gente sabe que a legislação cambial brasileira é uma legislação cambial muito restrita e muito restritiva. Então, se a gente conseguir trazer essa legislação da esfera constitucional para uma esfera infralegal, a gente acredita que esse dinamismo do mercado de câmbio e todas essas restrições que a gente tem hoje podem ajudar a gente a ter um avanço maior do investidor internacional no Brasil. Além disso, lógico, né, é muito importante, vocês já comentaram um pouco sobre isso, o cenário fiscal, a administração da nossa própria macroeconomia, né? Isso também vai ser fundamental, né? A credibilidade das nossas instituições, do nosso mercado, é fundamental para atrair o investidor internacional, que a gente está competindo com o mundo inteiro. Então, a gente precisa ter essa preocupação em ter aqui um ambiente não só regulatório, mas também de segurança, para que esse investidor turbine ainda mais a capacidade de geração de negócio no mercado de capitais brasileiro. Certo. Alguma estabilidade, né, para a gente poder atrair de volta esse investidor. Gilson, e como é que você vê? Eu complemento o Lalone, Ana. Eu acho assim que talvez uma forma de traduzir um pouco do que o Lalone falou assim, é a importância do ecossistema como um todo, né? Eu acho que a gente vem evoluindo como mercado. Hoje a gente tem diversos tipos de investidor, né? Acho que no final dos anos 80, início dos anos 90, quando a gente começou a ver o investidor estrangeiro chegar no Brasil, a gente começou a ter essa divisão entre locais e estrangeiros, e hoje a gente tem diversos segmentos dentro dos estrangeiros e diversos segmentos dentro dos locais, né? A gente fala de pessoa física, a Ana falou de institucionais, os assets, né? Os fundos multimercados e assim vai. Agora, o que eu acho que é muito importante para o investidor estrangeiro é a perspectiva dele de médio e longo prazo. O investidor estrangeiro, ele, quando pensa nas suas alocações, ele tem uma perspectiva de longo prazo. Então, ele volta, né, no momento em que ele percebe que as coisas estão avançando e que o ciclo será longo, né? Eu acho que foi ótimo que a gente viveu nesse ano com o protagonismo do investidor local, mas a gente precisa, sim, dos investidores estrangeiros. Eles são importantes, foram muito importantes, não só na renda fixa mesmo, né, no alongamento da curva por parte do Tesouro Nacional como emissor, mas por conta de muitas empresas que têm sua base de acionistas investidores estrangeiros. Então, o que eu acho que a gente precisa é ter uma perspectiva de médio e longo prazo, talvez menos volátil, né? Uma taxa de câmbio talvez um pouco mais estável, para a gente ver uma retomada com força dos investidores estrangeiros aos nossos mercados. Sem demérito aos locais, obviamente, os locais têm dado um show no nosso mercado, né? A gente tem, o Lalone deu o exemplo dos 70%, 75% de presença dos investidores locais. Acho que é o início de um ciclo. Já estão chegando os investidores institucionais, os fundos de pensão, para esse rebalanceamento, né, de alocações. E acho que, se tudo correr bem, acho que o estrangeiro volta quando ele tiver uma previsibilidade de que a gente vai, como sociedade, como país, manter nossos compromissos fiscais em dia, respeitar, né, os gastos, o teto de gastos, né, avançar com uma agenda de reformas. Aí a gente vê. Eu tenho, assim, de alguma forma, sou um eterno otimista. Espero que a gente tenha, assim, perspectivas vamos dizer assim, de responsabilidade fiscal para que o estrangeiro continue a apostar no nosso mercado. Com certeza. Então, temos que ser otimista, né, e cobrar. É isso que a gente faz. Exato. E contribuir, obviamente. Eu vou tentar acelerar aqui um pouquinho para a gente cobrir os outros 3 pontos da agenda, né, os outros 3 blocos de desafios. E aí eu vou, né, meio que fazer quase um ping-pong com vocês aqui. Eu vou fazer as 3 perguntas, vou fazer cada uma, né, e passar para vocês responderem, mas
vou só pedir para a gente tentar acelerar um pouquinho para garantir que a gente tem tempo para responder as perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Eu vou começar, então, com o segundo bloco, né, da agenda Ambima B3, que é justamente a diversificação dos emissores. E aí sempre vem também à mente a questão das pequenas e médias empresas, que acabam pagando um pedágio alto para entrarem no mercado de capitais e ficam, muitas vezes, restritos nessa possibilidade de se financiarem mais a longo prazo e a custos mais baixos. Como é que vocês veem esse ponto? O que a agenda traz de importante para a gente avançar nessa direção? Eu vou pedir o Gilson, vou voltar para o Gilson e depois Lalone já emenda direto, tá bom? Por favor. Boa, Ana. Eu acho, assim, a gente, no Brasil, a gente sempre se perguntou muito por que as empresas pequenas e médias não acessavam o mercado de capitais, né? Eu costumo dizer que, definitivamente, não era um problema de oferta. A gente sempre teve boas empresas no Brasil, né? Bons empreendedores, né? O empreendedorismo sempre fez parte aí do espírito do brasileiro, mas o problema era de demanda, porque a gente competia com a taxa de juros muito alta. Eu acho que a gente hoje tem um cenário diferente, né, que as pequenas e médias empresas conseguem, sim, chegar a captar através de instrumentos de mercado de capitais, seja de dívida, seja de ações. Eu acho que essa agenda já avançou bastante, a gente tem muito por avançar, alguns exemplos que eu acho que é importante dar. Esse ano a gente avançou em alguns processos de simplificação, de confidencialidade no processo de registro de emissor e de oferta, não especificamente para pequenas e médias empresas, mas para que várias empresas possam acessar ou testar os mercados. A gente também, esse ano, avançou com o fim da comissão de listagem para ofertas menores de R$500 milhões no novo mercado. A gente tem trabalhado para eliminar entraves nesse processo de listagem e emissão, como eliminar o boletim de subscrição, ou seja, todo o espírito da gente ser mais ágil, né, com menos custo. O Lalone mencionou o processo de voto à distância. Esse ano também o regulador regulou o tema de assembleia virtual. Então, é muito bacana que a gente tenha avançado e continue, né, aperfeiçoando e simplificando para a gente diminuir sempre as potenciais burocracias. E deixo com o Lalone, certamente ele vai mencionar a futura revisão, né, das instruções 400, mas eu vou deixar essa com o Lalone, mas só para complementar, acho que o tema do shelf registration, né, de reabertura de séries, redução de prazo para análise, acho que esse é o espírito que precisa nos pautar na nossa agenda aqui para empresas, captação de empresas, seja instrumentos de dívida ou de ações. É isso aí, eu acho que o Gilson cobriu bastante os temas das empresas e como é que a gente pode inserir o maior número de empresas, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Eu ressalto o trabalho que nós estamos fazendo junto ao regulador, também com a B3, para a reforma do Código de Ofertas. Essa é uma agenda importantíssima. A ideia do regulador e do mercado é que a gente tenha, ainda esse ano ou no começo do ano que vem, uma audiência pública que vá aceitar as inovações que se fazem necessárias. E a gente sabe que as inovações que se fazem necessárias na reforma do Código de Ofertas, ela vai atrair muito mais a presença de menores empresas, médias e pequenas empresas para o mercado de capitais. Isso é do lado da regulação. Do lado da demanda, que eu concordo 100% com o Gilson sobre isso, né? O que a gente vem vendo é mais e mais gestores se especializando em crédito privado, por exemplo, que era uma coisa que 2, 3 anos atrás não existia. Então, isso o quê? Existe uma demanda por papéis, existe uma capacidade de análise técnica que está sendo criada, uma educação do lado do investidor gestor para conseguir fazer crédito de uma forma com mais intensidade. Isso para falar de renda fixa. E na renda variável, eu também tenho visto gestores interessados em conhecer histórias de empresas menores, de alto crescimento, de empresas que são capazes de
se entrada num bom momento, o investidor pode colher os benefícios de mais liquidez e de muita valorização olhando para frente, que é o que acontece no mundo inteiro, né, Justo? Então, eu acho que a gente tem que buscar essas duas coisas, né? De um lado, a regulamentação mais leve e mais efetiva para que os custos de você fazer uma debênture, de você fazer um IPO, sejam cada vez menores, e do lado de lá, cada vez mais investidores procurando entender esses momentos das empresas menores e tirar o benefício disso, que é o espírito empreendedor do empresário brasileiro, que a gente sabe, a gente que está no dia a dia das empresas, a gente sabe o que tem por aí, o que tem nesse interiorzão do Brasil, de empresas boas para serem investidas, tanto na renda fixa quanto na variável. Com certeza, temos mesmo. Deixa eu, então, passar para o terceiro bloco da nossa agenda, Ambima B3, que é justamente sobre o mercado secundário. Esse é um tema que eu diria que vem antes, né? Há quanto tempo que a gente discute justamente liquidez do mercado secundário, transparência na formação de preços, e esse é um tema recorrente que certamente, né, a agenda em 2018 identificou, agora novamente, mas que a gente sabe que remonta há muito tempo. Como é que vocês acham que essa pauta pode avançar? O que mais pode ser feito? O que a gente tem na agenda que pode, de fato, ter a possibilidade aí de ampliar, dar mais transparência à formação de preços no mercado secundário e, consequentemente, obviamente, ampliar a liquidez desse mercado? Vou pedir o Lalone para começar? Vamos. O mercado secundário é aquele... no Brasil, é que nem você correr uma maratona, né? Quando você chega no quilômetro 20, você fala, nossa, já estou tão cansado, já corri tanto. Aí você olha para frente e fala, nossa, tem tanta coisa para fazer, né? Então, eu acho que a gente já andou muito. Se a gente comparar os números de 2017 para hoje, né? A gente tinha menos de 1% das debêntures precificadas no mercado secundário em 2017. Hoje já são 5%. Ainda é pouco, mas são 5 vezes mais do que há 3 anos atrás. Para você ter uma ideia de giro de debêntures, a gente girava somente 10% do volume de debêntures emitidas em 2017. Hoje, em 2019, foram 25%. Em 2020, durante a pandemia, naquele período onde os fundos tiveram que fazer várias vendas e precificar, o mercado funcionou tão bem que nós chegamos a 47% do volume de debêntures sendo negociadas no secundário. Ou seja, existe muito potencial, a gente já caminhou um pedaço do caminho. Acho que, por exemplo, as debêntures de infraestrutura foram muito importantes nesse aspecto, porque deram um volume de investidores muito maior na base dessas debêntures e estimularam os bancos, as corretoras, as assessorarias de bancos, as plataformas a montarem equipes de secundário para tirarem, prestarem esse serviço para o investidor. Então, eu acho que a gente já teve esse primeiro salto de qualidade do ponto de vista de mercado secundário. Acho que a gente precisa padronizar, né? Um dos grandes problemas do mercado secundário de renda fixa é a falta de padronização. Recentemente, em 2019, a gente lançou lá na Ambima um guia de padronização de debêntures, contemplando as principais cláusulas e as fórmulas de cálculo, que é sempre um problema. E a gente acha que as medidas que vêm pela frente são todas nessa direção de simplificar, de aumentar o tamanho do mercado, de trazer o maior número de players para estar formando preço e também, né, de uma certa forma, tanto a Ambima como a B3, um esforço de ter a precificação correta para que a gente possa dar informação de qualidade para o mercado. Gilson? Eu não tenho muito para complementar, não. Eu acho que o Lalone falou bem, acho que tem visto avanços. Acho que o tema que o Lalone trouxe de apressamento de mercado secundário é um tema bem importante. Tanto a Ambima quanto o B3 têm investido nisso. Acho que é uma agenda que, se tudo correr bem, a gente ainda converge e consegue fazer ainda uma coisa mais robusta no tempo para ajudar o mercado a ter mais transparência e, com isso, mais liquidez no mercado secundário. Eu acho que a gente tem temas que a gente vai provavelmente enfrentar nos próximos anos, como
a regulamentação de derivativos de crédito. Eu acho que isso, com o tempo, vai chegar. A gente está trabalhando em plataforma de empréstimo de ativos, né? Começando com títulos públicos, mas certamente com títulos privados, para você poder aumentar a liquidez, você poder shortear esses ativos. É algo que a gente entende que vai estar na agenda nos próximos anos. Tudo com um viés de, vamos chamar assim, eletronificação, modernização deste mercado, e a gente conseguir atingir volumes e parâmetros mais robustos nos próximos anos. Perfeito. Bom, eu vou partir, então, agora para o quarto item da nossa agenda, Ambima B3, e aí eu vou, que é justamente sobre securitização. Esse é outro tema também que claramente apareceu na agenda desde 2018, avançou, mas a gente ainda sabe que nós temos aí uma concentração em 2 setores em particular e existe uma demanda também para que isso se expanda. Então, eu vou perguntar, vou passar essa pergunta para o Lalone, porque eu vou guardar uma outra para o Gilson, para a gente poder cumprir toda né, o rol de perguntas aqui, porque a outra não está necessariamente na agenda escrita, mas ela está na agenda factual que nós estamos trabalhando no mercado de capitais. Então, a de securitização e o que a gente está fazendo, como é que nós vamos trabalhar para que essa modalidade ganhe espaço, tanto do lado de oferta quanto demanda em outros setores. E aí depois eu vou guardar aqui a última pergunta para o Gilson. Vou guardar o suspense aqui, porque ela é particularmente importante, mas não está explicitamente na agenda que a gente divulga hoje. Legal, Ana. Obrigado pela pergunta sobre securitização, né? Isso é um tema muito caro para nós. Nós, da Ambima, temos um esforço grande na modernização do arcabouço legal também de securitização. Como você falou, é um mercado que pode crescer muito, né? O Brasil tem um ativo não securitizado gigantesco, não só na área imobiliária, não só no agronegócio, mas como também agora estamos começando junto com os reguladores, a tentar viabilizar um certificado de recebíveis de educação. Também pode, né, aliando 2 temas, né, aliás, já tem a ver com a última pergunta que você vai fazer para o Gilson, que é tão importante a gente conseguir financiar melhor a educação. Então, os certificados de recebíveis de educação pode ser um outro futuro instrumento. A securitização dos recebíveis dos entes federativos, né, a gente sabe que tem um estoque gigante. Você sabe melhor do que ninguém, na sua experiência de governo, o quanto a gente tem de ativos nos governos que podem ser securitizados, e também nós estamos precisando avançar nessa agenda de securitização de entes públicos. Então, para também não dar tempo do Gilson responder a última pergunta, eu queria só encerrar dizendo que a gente tem avançado muito, ainda tem coisas a avançar, por exemplo, a melhorar a regulamentação das securitizadoras. É um importante passo para regrar os aspectos operacionais e de conduta específicos da atividade. Securitização não é uma coisa simples, ela tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade, porque é um título que vai durar muito tempo. Então, eu queria só chamar a atenção para esse ponto específico e passar a bola para você de volta, para o Gilson poder responder a última pergunta. Bom, Gilson, obrigada, Lalone. A pergunta que está reservada aqui para você é sobre justamente os princípios ASG. A gente sabe que esse é um tema que não é que ele vem ganhando, não está nem no gerúndio mais, ele já ganhou uma relevância enorme, lá fora talvez mais do que aqui, mas de fato já está aqui, já chegou. Então, a minha pergunta aqui para você é justamente como é que o mercado de capitais pode colaborar para a difusão desses princípios que são tão importantes dentro do mercado financeiro, mas, de maneira geral, também colocando a agenda com a relevância que ela merece. Sem dúvida, Ana, acho que temos certeza de que já chegou, né? Veio para ficar. Nosso amigo Florian sempre diz que é uma agenda que não será opcional, né? Ela será de fábrica, né? Terá tanto emissores quanto investidores em algum momento
no futuro não tratarão isso como uma agenda opcional, isso vai estar embarcado em todas as discussões, ou seja, né, investidores e emissores definitivamente estão percorrendo essa trajetória, estão cientes e se engajando nos temas da agenda ASG, como você falou, colocando, obviamente, em perspectiva a materialidade de cada um dos assuntos nos seus negócios, né? E, obviamente, todo mundo tem que colocar em perspectiva qual é o gap que você precisa trabalhar em cada um dos aspectos dessa agenda. E eu acho que o mercado de capitais, principalmente, contribui, mas não somente, não exclusivamente, com a governança. A gente aqui na B3 sempre se orgulhou bastante da gente ser um grande indutor da agenda de governança, né? O novo mercado acabou de completar 20 anos esse ano e é uma agenda total de transparência, respeito ao investidor minoritário, né? Tratamento igualitário entre investidores, sem prejuízo a gente falar sobre voto plural, que eu não comentei na agenda de empresas, mas o G de governança ele tem que ser sempre discutido, tratado de uma forma muito séria, muito responsável, para que a gente tenha no mercado de capitais um grande indutor. Mas não acho que seja exclusivamente o tema de governança e transparência, acho que começa certamente por aí, mas todos os aspectos sociais num ano tão surpreendente como a gente definiu, o ano de 2020, né? Cada vez mais empresas e investidores têm discutido quais são as pautas dentro da agenda social das companhias, né? Como é que as companhias têm trabalhado o seu retorno para a sociedade, seja através de ações sociais específicas, seja através de pautas de diversidade. Então, acho que é mais uma contribuição que as empresas e investidores certamente darão de acompanhar as pautas de todas as empresas e de como é que as companhias têm lidado com isso. E, obviamente, a pauta ambiental aí é um pouco mais que eu trago um pouco mais da materialidade, né? Tem empresas que, obviamente, se destacam muito nessa pauta ambiental, tem empresas que isso pega um pouco menos, mas que é um caminho sem volta, né? Como eu falei, de novo, remetendo a nova geração de investidores, né? A nova geração e as novas gerações estão certamente nos cobrando muito isso e não vão tolerar que isso não seja uma das prioridades de companhias e seus investimentos, né? E investidores e seus investimentos. Então, acho que definitivamente o mercado de capitais vai falar sobre a ESG nos próximos muitos anos como um item de série, não como um item opcional. Eu queria dar só uma contribuição rápida. Primeiro, que, como o Gilson falou, nada mais indutor de uma melhoria de governança do que o mercado de capitais. Então, naturalmente, a gente também já faz isso, como o Gilson colocou. Queria dizer para vocês que estão nos assistindo e ouvindo que a gente vai ter um painel sobre isso, né, durante a semana. Então, também vocês vão ter a oportunidade de ver a gente tratar desse assunto de uma forma mais detalhada ao longo da semana. Acho que é isso. E só para terminar, eu acho que a gente vai ver cada vez mais produtos, né, dentro da agenda de mercado vinculados ao tema ASG, né? Sejam eles índices, bonds, IPOs, quer dizer, vai estar tudo vinculado, né? A gente fala muito dos índices que a gente já lançou, mas outros virão, e esse mercado também, quer dizer, vai aparecer, esse assunto vai aparecer em produtos também ao longo dos próximos meses e anos. Com certeza, até para atender uma demanda que a gente sabe, né, que está aí e que é crescente. Eu vou agora passar para... A gente tem mais 6 minutinhos pela frente. Eu vou passar uma pergunta para cada um de vocês, do pessoal que está nos assistindo, e para a gente, então, voltar para encerrar. Para o Lalone, aqui eu vou fazer a pergunta, que é a pergunta do Fábio Pestana Bezerra, que pergunta o seguinte: se existe alguma previsão para redução de custos para a realização de emissões menores. E já vou emendar do Gilson, que aí a gente já ganha um tempinho, que é uma pergunta do... desculpa aqui. Do Gustavo
Gustavo Carneiro, sobre as perspectivas para as bolsas de valores, dada a possibilidade eventual de uma segunda onda de Covid, e também uma outra aqui sobre concorrência, do Nilvo Fries, perguntando se a B3 acredita que tem espaço para uma outra bolsa. Vou começar aqui com as emissões. Essa última, vou deixar aí por último, né, porque é mais quente. Mas vou pedir ao Lalone, então, para começar em relação aos custos das emissões privadas, das emissões menores, que a gente sabe, né, que é um pouco aí uma pedra no sapato que sempre aparece. Primeiro, eu queria agradecer ao Fábio pela pergunta, bem mais fácil de responder do que a do Gilson. Do que a do Gilson. Mas então, Fábio, a gente acha que diminuição de custo de emissão é uma coisa de uma sequência de medidas, né? Então, respondendo mais pragmaticamente a sua pergunta, toda vez que você padroniza, por exemplo, operações de renda fixa ou operações de renda variável, toda vez que você exige menos cartório, que você exige menos idas e vindas ao regulador, são medidas que diminuem os custos gastos com o advogado, os custos gastos internamente da empresa e também o custo de tempo, né, que é um custo muito relevante quando você vai fazer uma emissão. Então, eu queria citar esses três blocos, vamos dizer assim, de despesas que podem ser diminuídas com essas medidas que a gente vem tomando, né? Na reforma do Código, provavelmente, a gente vai ter como foco a diminuição de custo. Por quê? Não existe um mercado de capitais com mais empresas médias e pequenas acessando esse mercado se você não tiver um custo compatível. E isso, além da demanda, que eu concordo com o Gilson, que é fundamental, é o outro pilar que afugenta as empresas médias e pequenas do mercado de capitais. De um lado, você tem que ter demanda, ou seja, investidor querendo comprar aquela ação ou aquele título de renda fixa. Do outro lado, você tem que ter um formato ágil e mais barato para poder fazer com que essas empresas menores também tenham, vamos dizer assim, condição financeira de fazer ingressar nesse mercado. Bom, do meu lado também agradeço ao Gustavo pela pergunta. Eu acho que, obviamente, todos preocupados com uma potencial segunda onda, mas eu acho que a onda maior que está vindo, certamente, são as vacinas, né? Então, todo mundo muito confiante com as vacinas. Obviamente, as bolsas sentem, sim, o potencial crescimento da segunda onda, principalmente alguns setores específicos, né? Turismo, lazer, que são os mais impactados pelas restrições de circulação. Mas, definitivamente, a gente viu que, mesmo num ano de pandemia com restrições, né, e muitas delas em diferentes setores, claramente muitas empresas se destacaram, né, principalmente aquelas empresas com tecnologia embarcada, e certamente ganharam mercado. E não foi diferente no caso brasileiro, né? Muitas empresas aceleraram seus planos de crescimento e, por isso, os volumes de captação passaram de 100 bilhões de reais esse ano, justamente porque houve muita oportunidade também de captura de mercado. Lembrando que a Bolsa no Brasil ela ainda não é, infelizmente, uma bolsa tão democrática assim, no sentido de que a gente só tem 400 empresas listadas, quem sabe um dia a gente vai ter 8.000 como China ou 9.000 como Estados Unidos, e aí sim a gente vai ter uma maior representatividade de empresas menores. Mas a gente tem empresas muito grandes que consolidam o mercado e que nesses momentos de crise têm acesso fácil à captação e acabam saindo mais fortalecidas dos momentos de crise. Então, com isso, acredito que as perspectivas para a Bolsa ainda sejam bastante otimistas, não só por conta do que eu descrevi, mas também por uma ampla liquidez global, né, pela injeção de recursos que a gente viu no mundo todo, de diversos bancos centrais, e que é um dinheiro que está aí, num mundo com juro muito próximo de zero, muitas vezes taxas reais negativas de curto prazo e até de longo prazo, como na Europa, procurando bons investimentos. Então, acho que a gente tem tudo para capturar parte desses investimentos. Quanto à concorrência, costumo sempre me lembrar, assim, o nosso negócio de bolsa é um negócio global. Diversos dos mercados onde a B3 atua
já existe concorrência, seja através das empresas brasileiras que têm ADRs, sejam empresas que conseguem fazer, por exemplo, seus derivativos, seus contratos de proteção ou investidores fora do Brasil. Então, é um business de concorrência global, não é um business que você se caracteriza por diversas infraestruturas, porque isso aumenta o risco. Então, quando você tem muitas bolsas ou muitas infraestruturas, você pode perder o benefício justamente de que uma infraestrutura centralizada diminua custos para todo o ecossistema. E acho que à medida que o mercado crescer, é natural que a gente vá ter maior concorrência. A gente sabe que isso é super saudável para todos os mercados e se o Brasil continuar crescendo, a concorrência sempre será bem-vinda para que a gente possa crescer como país, como sociedade, as nossas fontes de financiamento de mercado de capitais. Obrigada, Gilson. Obrigada, Lalone. Vou encerrar aqui no horário, porque a gente tem, né? Só está começando o nosso encontro aqui. Inclusive, né, daqui para frente, a agenda vai ser objeto de discussão com os reguladores, justamente para a gente poder contribuir e avançar em conjunto nessa agenda e nesses 4 importantes blocos de desenvolvimento regulatório. Eu vou dar 2 recadinhos aqui rápidos. A gente tem uma pesquisa de satisfação que está aí nos comentários, vou pedir vocês para responderem, vocês que nos assistiram. E às 19h15 começa um outro painel, que é um painel com o presidente da CVM, o Marcelo Barbosa, junto com o Carlos Ambrosio, presidente da BIMA, e o Gilson, presidente da B3, em que a gente justamente vai avançar nessas discussões que nós começamos aqui, da agenda BIMA B3 com a CVM. Então, por favor, não deixem de assistir, que certamente aí próximos capítulos desse mesmo tema. E agradecer a presença e o debate, Lalone, Gilson, todos que nos assistiram, e também agradecer aqui por estar com vocês discutindo esse tema, que é um tema tão relevante do ponto de vista do nosso desenvolvimento como país. Muito obrigada a todos.